Novo capítulo na batalha judicial entre Vasco da Gama e 777 Partners. Mais conflito lá na Câmara da Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Meus amigos, a gente vai falar muito sobre essa situação que está muito longe de ser resolvida. O Vasco entrou numa areia movediça desde quando aí simplesmente se aliou a essa empresa 777. A gente vai falar também sobre a situação de renovação de contrato do Ryan. A gente já tinha anunciado essa situação na parte da manhã, se confirmou agora pela tarde, e claro, a gente vai falar muito aí sobre a situação do jogo envolvendo Vasco da Gama e Sport Clube Recife. Hoje, o Vasco da Gama encerrou a sua preparação, um jogo que deve ser derradeiro aí para Carille, né? Pode ser o último jogo de Carille no comando do Vasco da Gama. Eu peço a você, meu amigo vascaíno, que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever aqui no nosso canal. Pois bem, deixe o joinha, o nosso vídeo ser impulsionado aí para mais vascaínos. Pessoal, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama Esporte, porque é o seguinte, esse jogo é o jogo derradeiro aí para o Carille. Se não vencer, é rua, sabe? O clima é muito ruim aí para o Carille, por mais aí que alguns atletas tentem aí simplesmente mascarar, o clima é muito ruim do Carille lá no CT Moacir Barbosa. Quem torce para o Vasco da Gama é contra a permanência aí do Carille, pelo menos 98% da torcida do Vasco da Gama. E o Carille, para esse jogo aí, ele não vai fazer alteração nenhuma, tá? É o mesmo time que jogou contra o Puerto Cabelo, que venceu o Puerto Cabelo por 1-0. Ele acha que está muito bom, né? Então, o Vasco da Gama aí, com Léo Jardim no gol, PH, Maurício Lemos e o nosso João Vitor, do lado esquerdo, o Piton, Hugo Moura, o nosso Tietê e o Coutinho, o Garré, Nuno e Vegete. Esse é o esquadrão do Vasco para poder pegar o Sport, né? O Sport que vem aqui para o Rio de Janeiro para jogar fechadinho, e o Vasco, quando tem que propor jogo, é um Deus nos acuda aí. O Sport saindo no contra-ataque. Deixa aí nos comentários. Você acha que o Carille cai amanhã? Sim ou não? Eu acho que se a vitória, só a vitória interessa. Se não vier, é, é martelo batido para a demissão aí de Carille. Pois bem, o seguinte, agora a gente fala aí sobre a situação do jovem Ryan. O Ryan simplesmente renovou o contrato dele até 2026. Demorou, mas saiu. A gente já tinha falado em primeira mão no vídeo pela parte da manhã, a verdade mais uma vez prevalecendo. E o seguinte, o Ryan teve um aumento substancial no salário, até o final de 2026 é o vínculo dele. Porém, contudo, a gente sabe que vai ser difícil do Ryan cumprir esse contrato aí. Chegando uma proposta boa agora no meio do ano, quando abrirá a janela europeia, o Vasco tende a vender o Ryan.
Só para criar um paralelo aqui, né? Outro jogador da base que se não houvesse sacanagem, era para estar brilhando aí, é o Zucarello. Gente, se o Ryan está avaliado em 13 milhões de euros no Transfer Market, o Zucarello joga muito mais bola do que o Ryan, é muito mais completo do que o Ryan, em todos os sentidos aí. Então, assim, o Vasco tem que pensar nessa situação. Tem jogador lá na base, lá, que já poderia estar jogando aí no profissional. Então, mais uma vez, a gente agradece aí o Ryan pelo caráter, né, dele, do Valquemar, que simplesmente aí não quiseram dar banda de anão no Vasco da Gama, certo? Renovaram aí, foram fiéis. Bom, o seguinte, agora a gente fala aí sobre essa situação do país, só para abrir um parênteses aqui, porque realmente vai ter uma reunião aí entre a diretoria do Vasco e o país para poder entender o que está acontecendo, tá? Mas, assim, o Paí já está com os dois pés aí fora do Vasco da Gama. Até para a imagem dele, né? Dificilmente o Paí permanecerá no Brasil depois de maio. Agora a gente fala sobre uma notícia que a gente teve agora na parte da tarde, notícia que a gente acaba de tomar conhecimento, essa situação do imbróglio entre Vasco da Gama e a 777 Partners. A 777 acaba de impugnar, né, o advogado, o árbitro que o Vasco da Gama indicou lá na Fundação Getúlio Vargas, certo? O Vasco tinha simplesmente indicado o Luciano Bandeira, certo? Já é o segundo árbitro aí que o Vasco indica que a 777 simplesmente impugna. O Vasco fez uma nota sobre essa situação e o Vasco alega que é cortina de fumaça da 777. E diz aqui, ó, mais uma vez, os patronos da 777 Partners tentam criar uma cortina de fumaça. Desde que assumiu a defesa da empresa norte-americana na arbitragem em flagrante conflito de interesses, pois também defendem os interesses da Liga Forte União. O novo escritório vem adotando chicanas jurídicas com o objetivo de tumultuar o andamento da arbitragem, para dessa forma apresentar que está prestando um bom serviço. Obviamente, se a 777 acreditasse no seu direito, não precisaria impugnar nem demonstrar medo de todos os árbitros indicados pelo Vasco da Gama. Até porque todos os indicados são profissionais sérios com uma atuação ilibada no mercado. O que esse escritório está fazendo é um desrespeito aos advogados indicados e à própria Fundação Getúlio Vargas. Então, essa situação aí muito longe de ser resolvida entre Vasco da Gama e 777 Partners. Perfeito, 777 ingressando com pedido mais uma vez de impugnação. É, a, Vamos aguardar para ver se esse pedido vai ser acolhido, mas meu amigo vascaíno está dando o que falar essa situação. Enquanto isso, a situação lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro segue sem data para julgamento, cara. É isso mesmo. Depois de um ano, já segue sem data para julgamento do recurso da 777 Parques. O Vasco, aí numa areia movediça, né? Foi, desculpa a expressão, fogo no rabo de ter colocado pilha e de terem vendido o Vasco aí a toque de caixa. E as pessoas que fizeram isso continuam impunes aí circulando por São Januário. Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço aí pela sua atenção
Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!